Nosso lugar é no Senhor. E hoje a palavra é sobre isso, sobre perguntas e respostas sobre o caminho para a presença de Deus. Os discípulos fizeram perguntas para Jesus a respeito disso, a respeito do caminho para a presença de Deus. E as perguntas dos discípulos revelavam o entendimento que eles tinham sobre a presença de Deus, sobre o caminho para a presença de Deus. E as respostas de Jesus apontaram este caminho. Então, se você trouxe a sua Bíblia, nós vamos ler alguns versos no Evangelho segundo João, no capítulo 13. Vamos ler a partir do verso 33 até o 38 e também alguns versos do capítulo 14. Evangelho segundo João, capítulo 13, a partir do verso 33. Amém? Diz assim a palavra, Jesus está falando com seus discípulos sobre a sua partida para o Pai. E ele dizia: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, procurar-me-eis, e como eu disse aos judeus, também digo a vós agora, para onde eu vou, não podeis vós ir. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vós vos ameis uns aos outros. E nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou não podes seguir-me agora, mais tarde, porém, me seguirás. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo que não cantará o galo até que me tenhas negado 3 vezes. Capítulo 14, verso 1 diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces, Filipe? Quem viu a mim, viu ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. E em verdade vos digo que aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre, a saber,
o Espírito da verdade, a qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama é amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Perguntou-lhe Judas, não o Iscariotes: o que houve, Senhor, que hás de te manifestar a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Amém? Glória a Deus. Então veja, amados, esses 2 capítulos retratam um momento muito especial de Jesus com os seus discípulos. Jesus estava voltando para o Pai. Seu ministério terreno estava terminando. E Jesus estava, nesta ocasião, com seus discípulos, falando de coisas muito importantes. Aliás, todas as coisas de Jesus são importantes, mas aquele era um momento especial. Jesus sabia que ele voltaria para o Pai. Jesus sabia que o Pai havia entregue tudo nas suas mãos. Capítulo 13 mostra isso. Jesus também sabia quem seria aquele que o trairia. Jesus conhecia, já sabia que Judas seria o seu traidor. E Jesus sabia que era importante que ele reforçasse com os seus discípulos as coisas mais fundamentais, as suas verdades fundamentais, os seus ensinos fundamentais, porque ele estava voltando para o Pai. Então esta palavra de Jesus é de fato muito importante. Ele ensina, por exemplo, que nós devemos servir uns aos outros, que os discípulos deveriam servir uns aos outros naquele momento em que ele pega a toalha e lava os pés dos discípulos. Mas, sem dúvida, a coisa mais importante que Jesus ensina para os seus discípulos e a nós é a respeito do caminho para a presença de Deus. Aquilo que Jesus mais enfatiza é sobre a presença de Deus. É sobre o caminho para a presença de Deus. Porque ele estava falando que ele voltaria para o Pai, mas que viria novamente. Ele estava falando que o Espírito Santo estaria com os discípulos. E ele estava dizendo o tempo todo que os discípulos conheciam o caminho, conheciam a presença, conheciam o Pai, mas os discípulos não entendiam a dimensão que Jesus falava. Porque a todo tempo eles perguntavam: mas Jesus, e isso, e como será aquilo, e aquilo outro? Nós não estamos entendendo Jesus. As perguntas dos discípulos revelavam a condição da alma deles, o entendimento que eles tinham. E em muitos aspectos eles tinham apenas um entendimento natural, terreno. Eles não tinham um entendimento espiritual. Então, eu quero tomar estas perguntas dos discípulos e, obviamente, as respostas de Jesus, para que nós compreendamos o que Jesus fala sobre o caminho para a presença de Deus. Amados, é fundamental que nós, olhando para a palavra, compreendamos ou relembremos
o caminho para a presença de Deus. Cada pergunta e cada resposta de Jesus é uma chave para a nossa vida, para que compreendamos o caminho da presença de Deus. A primeira pergunta é a pergunta de Pedro. Jesus estava dizendo o seguinte, capítulo 13, verso 33, onde lemos: Filhinhos, ainda um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também digo a vós outros: para onde eu vou vocês não podem ir, né? Vós não podeis ir. Então Jesus diz para eles: olha, eu vou, e vocês não poderão ir agora, vão depois. Porém, Pedro ficou como que indignado, porque ele disse: Senhor, por que eu não posso te seguir agora? Na verdade, ele fez duas perguntas. Primeiro, ele disse: para onde você vai? Segundo, por que eu não posso te seguir agora? E a questão é, por que Pedro perguntou assim? Por que Pedro falou dessa forma? Pedro falou dessa forma porque Pedro sentia que ele estava absolutamente pronto. Pedro achava que ele estava absolutamente pronto. Pronto para seguir ao Senhor, pronto para estar na presença de Deus, pronto para qualquer coisa. Na verdade, Pedro achava que ele era um pouco melhor do que os outros. Pergunta aí para o seu vizinho: você já se achou melhor do que alguém? Pergunta: você se acha melhor do que alguns dos irmãos? Fala sempre: você deve ser melhor. Do que alguém você deve ser melhor, com certeza. Mas Pedro se achava. Ele achava que ele estava pronto, ele achava que a espiritualidade dele estava lá em cima. Por quê? Porque ele disse: Senhor, eu estou pronto para dar a minha vida. Em outros evangelhos, lendo a mesma situação, Pedro diz assim: olha, eu não sei quanto aos outros, mas quanto a mim, por ti darei a minha vida. Então Pedro é aquele cara que chega no culto, na hora da adoração, por exemplo, ele já vai dizendo: Senhor, a minha vida é tua. Faze o que quiserdes em mim, Senhor. Pedro é esse cara. Senhor, tudo é teu, tudo é para a tua glória. Eu dou a minha vida, se precisar morrer, eu morro pelo Senhor, porque eu te amo. Pedro é assim. Pedro é esse cara. Dou a minha vida e qualquer coisa. Só que Pedro tem uma questão. Pedro é o cara que fica se medindo também com os outros. Ele fala assim diante de Deus: eu dou a minha vida por ti. Mas ele olha para o outro e fala: aquele ali eu não sei não. Acho que aquele ali não deve dar nem oferta, que dirá a vida. Mas eu dou, Senhor. O Senhor sabe que eu te amo. Ele é esse tipo de cara. Então, dessa pergunta de Pedro, do episódio de Pedro, eu quero tirar duas lições. A primeira é presunção e orgulho achar que estamos prontos em nós mesmos, para a presença de Deus. Toda vez que acharmos que estamos prontos em nós mesmos para a presença de Deus, para experimentar o caminho para Deus, o caminho da presença de Deus, nós estamos, na verdade, em presunção e em orgulho. Olha para o seu irmão e diz assim para ele: nunca estaremos prontos em nós mesmos para a presença de Deus. Quando a gente achar, eu estou pronto, porque eu amo a Deus e tal, cuidado. Mas a segunda lição do episódio de Pedro, das perguntas de Pedro, da resposta de Jesus é: se você decidir permanecer em Jesus, Ele te dará vitória sobre as suas fraquezas. Fala para alguém que está aí perto de você: se você decidir
firmemente, permanecer em Jesus, Ele te dará vitória sobre as suas fraquezas. Aleluia. Amém? Então vamos falar do primeiro aspecto. Pedro achava que estava pronto para o caminho. Quando Pedro ouviu Jesus dizendo, olha, para onde eu vou vocês não podem me seguir, ele já perguntou, para onde você vai? Eu estou pronto, Senhor, eu estou pronto. Por quê? Porque eu vou dar a minha vida pelo Senhor. Eu estou pronto, mais do que os outros. No Evangelho de Lucas ele diz assim, ainda que todos te abandonem, Jesus, eu jamais te abandonarei. Olha que coisa linda. Então, irmãos, é como eu disse, alguns irmãos deste tempo, desta geração, não daqui, né? Talvez por aí. Acho que aqui não tem ninguém assim, ou tem. Alguns entram no engano de achar que são mais espirituais do que os outros. Pedro entrou nesse engano, ele disse, eu estou pronto. Né? Alguns se acham assim tão espirituais ao ponto de nem suportar conviver com os outros. Tem gente que está numa reunião e fala assim, sabe, essa reunião aqui, não sei, os irmãos aqui são carnais. Eles não buscam tanto a Deus como eu busco, são superficiais, são rasos, sabe, não são profundos, não tem paixão, não tem busca, não tem pegada, não tem isso, não tem aquilo. Então, quer saber? Eu nem posso conviver com essa turminha aqui que não quer buscar a Deus, porque eu quero, porque eu amo, porque eu busco, porque eu dou a minha vida pelo Senhor, porque tudo que há em mim busca o Senhor, cada célula do meu corpo busca o Senhor. Que coisa linda. Carnalidade. Eu não estou dizendo que é carnalidade nós declararmos que amamos a Deus, que nos rendemos à presença de Deus, mas é carnalidade se achar melhor do que os outros. Quem é espiritual não age assim. Sabe qual é a característica de uma pessoa espiritual que conhece Deus, que conhece a presença de Deus? Normalmente ela anda dizendo assim, em vez de dizer eu sou melhor, ela anda dizendo ai de mim. Porque a primeira característica de uma pessoa espiritual é que ela é sensível à sua própria dificuldade. Ela é sensível aos seus próprios pecados, às suas próprias limitações. Paulo, que conhecia muito bem a Deus, que conhecia a presença de Deus, sabe o que ele dizia? Dos pecadores eu sou o principal. Não porque ele vivia pecando, não era isso. Mas porque ele tinha consciência de quem ele era. E ele tinha a consciência de qualquer coisa na vida dele era pura graça de Deus. Amém? Tudo em nossa vida é graça de Deus. Não tem mérito nenhum, não tem justiça nenhuma. Então uma pessoa espiritual, ela não fica se sentindo melhor do que os outros. Ao contrário, ela considera, como diz a Bíblia em Filipenses, os outros maiores do que ela mesma. E se ela percebe lutas, problemas, dificuldades, sabe o que ela faz? Ela busca a Deus, ela ora. Ela se rende, ela se quebranta, ela se humilha. Isso é uma característica de pessoa espiritual. E quando você acha que aquela pessoa é quebrantada, ela tem os sentimentos, ela tem experimentado Deus mesmo, ela tem sempre aquele sentimento de que ela precisa se humilhar mais ainda, de que ela precisa diminuir mais ainda, de que ela precisa descer mais ainda. Porque a presença de Deus é assim, quanto mais nós experimentamos de Deus, menos de nós mesmos e mais de Jesus. Por isso que Paulo dizia, não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Mas existem algumas pessoas, como Pedro, que batem no peito e dizem, eu estou pronto para dar minha vida. Eu amo a Deus
Eu quero mais de Deus. Eu quero buscar o caminho para a presença de Deus. Eu estou pronto para ir agora para a presença de Deus. Eu quero Deus. Eu quero mais do que os outros. Porque eu estou orando, porque eu estou buscando, porque eu estou na pegada. Eu já vi muitas vezes esse filme. Certa vez, o moço falou para mim assim: pastor, eu não posso ficar naquela célula. Eu falei: por quê? Porque lá ninguém busca Deus. O pessoal é muito devagar, o pessoal é muito carnal, o pessoal é isso, o pessoal é aquilo. Falei: rapaz, pensei comigo, vai ser difícil você ficar nessa igreja então, porque, né, você é tão espiritual. Ele falava assim: eu estou apaixonado por Deus. Falei: que bom. Espero que não seja só paixão, né, que paixão passa rápido também, né? Já ficou apaixonado? Paixão é meio assim, né? Amor não, amor mais constante. Mas ele diz: eu estou apaixonado, eu estou queimando pelo Senhor, eu quero mais. E eu já sabia, ele não vai ficar na igreja. Não ficou mesmo, claro. Só tem carnal na visão dele. Eu quero mais, eu preciso de mais, eu quero mais de Deus, eu quero mais do poder, eu quero mais da unção, eu quero mais da profundidade, eu quero mais do céu, eu quero mais disso, quero mais daquilo, eu quero mais, eu estou buscando. Eu falei: olha, tudo isso é bom, tudo isso é importante, querer mais de Deus é maravilhoso. Mas tem um probleminha, o probleminha é quando você acha que você é mais do que os outros. Quando você começa a se comparar: eu quero, aquele ali não quer. Eu sou espiritual, aquele outro não é. E aí, quando esse moço estava falando comigo, eu lembrei de duas pessoas na praça: o publicano e o fariseu. O fariseu era o cara espiritual. Ele dizia: Deus, muito obrigado por minha vida. Era mais ou menos assim. Porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo e tal. E ele começou a falar as coisas que ele fazia na presença de Deus. Mas teve um dado momento que ele olhou para o publicano. O publicano é o cara carnal, cobrador de impostos, né, odiado por todo mundo, pecador. Ele olha e fala assim: obrigado, Senhor, porque eu não sou como aquele ali. E o publicano, o que fazia? O publicano dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. E Jesus falou: o publicano voltou para casa transformado, justificado diante de Deus. O outro, o fariseu, voltou do mesmo jeito. Então a primeira lição da pergunta de Pedro: para onde vai, Senhor, e para onde vai? Eu estou pronto, eu quero ir. É que é presunção achar que nós estamos prontos em nós mesmos para a presença de Deus. Porque nós dependemos do Senhor, até para a presença dEle, para tudo nós dependemos de Deus. Nós dependemos de Deus. E o que acontece com Pedro é o que acontece com muita gente hoje, até hoje. Pedro passou por um ciclo, né? Aquele ciclo primeiro de espiritualidade. Porque eu estou queimando, porque eu estou buscando, porque eu estou na pegada, porque eu vou, porque eu dou minha vida, porque eu quero, porque eu estou pronto, Senhor. Eu imagino que quando Jesus falou: Pedro, você está dizendo que dá a tua vida por mim, você vai me negar 3 vezes. Pedro tomou um choque e pensou assim: olha, eu imagino que ele pensou consigo: dessa vez Jesus está errado. Jesus sempre esteve certo, mas dessa vez ele está errado. Tenho certeza que ele está errado, mas ele não me conhece, ele não conhece o meu coração. Na verdade, Pedro não conhecia o seu próprio coração. Mas então Pedro passa daquele primeiro momento, aquele primeiro ciclo de espiritualidade, de pegada: eu dou minha vida, eu estou apaixonado, eu quero, eu vou, eis-me aqui, tudo que é meu é teu, Senhor, eu estou pronto para qualquer coisa. E de repente ele nega. Frustração. Eu já vi muita gente assim, já vi muitos filmes, muitas histórias assim, irmãos. De gente queimando, de gente na pegada, de gente dizendo: eu amo a Deus, eu quero mais. Né?
eu preciso de mais. E se comparando com os outros, eu sou melhor, sou mais espiritual, e eu não posso conviver, eu vou para um outro lugar, eu vou para uma outra igreja, eu vou para um outro grupo, ou eu vou buscar Deus sozinho, sei lá, mas eu quero mais de Deus, e como vocês não querem, eu nem posso ficar com vocês, eu vou neste caminho. Pedro fez assim, muita gente faz, e o capítulo seguinte de Pedro foi frustração. Frustração. Muita gente com uma espiritualidade, entre aspas, com uma espiritualidade, na verdade, carnal. Muita gente que não discerne o seu próprio coração, muita gente se comparando com os outros, acaba frustrado. Frustrado. Porque a pessoa julgou os outros, comparou-se com os outros. E ela vai indo, talvez ela rompa relacionamentos, talvez ela se ache mesmo melhor do que os outros, mas ali na frente, e sempre acontece do mesmo jeito, você encontra aquela pessoa frustrada, porque ela nem sabe o que aconteceu com ela. Eu imagino que Pedro, depois de o galo ter cantado, né? Eu acho que Pedro ficou com um problema com o galo. Toda vez que ele ouvia um galo cantar, ele queria matar o galo. Ele falou, olha, miserável desse galo, foi cantar, como Jesus havia dito que cantaria. Super frustrado. E aí o que Pedro faz? Pedro, frustrado, envergonhado, um dia ele tem uma ideia. Ele falou, bom, eu vou voltar a pescar. E alguns dos discípulos até foram com ele. E eu vejo esse ciclo acontecendo com muita gente. Pessoa queimando por Deus, entre aspas, se julgando os outros, achando-se espiritual, mais espiritual que os outros, porque eu amo a Deus, porque eu estou pronto, porque as pessoas não buscam, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu me entrego, porque eu amo, porque eu estou apaixonado, blá, blá, blá. E a pessoa rompe relacionamentos, a pessoa julga os outros, e ali na frente ela nega, e ali na frente ela está frustrada. E aí a pessoa volta a fazer o que ela fazia antes de Jesus. Antes do amor de Jesus, antes do chamado de Jesus. Pedro voltou a fazer as mesmas coisas, voltou a pescar. Voltou a pescar. Mas é aí que entra a misericórdia do Senhor, porque um pouco à frente, a gente conhece a história. Quando Pedro estava pescando, e pior, não estava pegando nada, né? Eles olham, depois de ter passado muito tempo tentando pescar, não conseguia pescar. Eles olharam, tinha alguém lá na praia, com um peixinho, fazendo um foguinho, peixinho assado. E os discípulos ali do barco disseram, acho que é o Senhor. E alguém confirmou, sim, é o Senhor. Sabe o que Pedro fez? Pedro, do jeito que estava, a Bíblia fala que ele nem pôs a roupa, ele pulou e foi nadando rapidamente até a presença de Jesus. E eu vejo esse ciclo acontecer com muita gente que tinha uma presunção de espiritualidade. A pessoa nega, a pessoa se frustra, a pessoa volta a fazer as mesmas coisas que fazia antes de Jesus. E sabe o que tem que acontecer com essas pessoas? Em algum momento da vida delas, elas vão precisar pular desse barco e correr e nadar rapidamente em direção a Jesus Cristo. Senão, elas vão perder o propósito da vida delas. Amém, amados? Então, a primeira lição de Pedro, da situação de Pedro com Jesus, é que é presunção, a gente achar que tem uma espiritualidade maior do que os outros. Não temos. Nada temos em nós mesmos. Tudo em nossa vida é graça. E alguém que experimenta Deus se sente menor do que os outros. Alguém que experimenta Deus considera o outro maior do que a si mesmo. Alguém que experimenta Deus ama os outros. Alguém que experimenta Deus se quebranta. Alguém que experimenta Deus se rende aos pés do Senhor. E sabe que em si mesmo não é nada. E se existe alguma coisa na vida, alguma graça, alguma unção,
algum ministério, algum dom, alguma presença, qualquer coisa, isso vem de Deus. É dom de Deus, é presente de Deus, vem da graça de Deus, de maneira que nós não temos mérito nenhum sobre isso, vem do Senhor e nós devemos usar tudo para abençoar os outros. Amém, queridos? Mas a segunda lição que nós aprendemos com Pedro é a respeito da permanência. E aqueles que permanecem alcançam vitória sobre as fraquezas, porque olha o que aconteceu com Pedro. Jesus já sabia que Pedro ia negá-lo por 3 vezes. Jesus já sabia. Jesus já sabia. No entanto, ele não fica bravo com Pedro. E aonde que eu estou querendo chegar? Eu estou querendo chegar no seguinte. Existem pessoas que, ao caírem em fraquezas, vem uma mensagem do diabo, que é nosso acusador, e o diabo vem e diz para você o seguinte: olha, você não vai chegar na presença de Deus. Você não vai chegar lá, você não vai vencer isso. Muitas vezes o diabo diz para algumas pessoas assim: olha, está vendo, você é uma farsa. Você percebe? Você está negando Jesus. Não tem jeito para você. Isso é mentira. É mentira. Jesus nos chamou e nos destinou para a presença de Deus. Amém, amados? Jesus disse a Pedro, para que onde eu estiver, você esteja também. Você vai chegar lá. Jesus estava dizendo para Pedro o seguinte: você não pode ir agora, mas você, Pedro, vai chegar lá. Fala para o seu vizinho, você vai chegar lá. Você vai chegar lá. E é interessante que quando Jesus morre na cruz, ele morreu pelos nossos pecados. Isso a gente já sabe. Jesus morreu pelos nossos pecados. Mas o fato é que Jesus morreu sobre os nossos pecados passados e fez expiação sobre estes pecados. E também o sacrifício de Jesus é válido sobre os nossos pecados futuros. Amém? Então veja, o nosso erro, a nossa fraqueza, não surpreende Deus. Fala para o seu vizinho assim: o seu erro, a sua fraqueza, não surpreende Deus. O que você faria se você descobrisse que o seu melhor amigo vai te trair? Como você agiria? Você ia olhar para ele e falar assim: cara, você é o meu melhor amigo. E eu te amo muito. Você é o meu melhor amigo e eu te amo. Mas você sabe que ele vai te trair. Como é que você agiria? Eu acho que a gente agiria assim: cara, não fala mais comigo. Confiei em você e você vai me trair. Então, você para lá e eu para cá. Nunca mais quero olhar na sua cara, traidor. Jesus já sabia. Quantos aqui acham, só acham, que se Jesus não voltar nos próximos 10 anos, provavelmente nos próximos 10 anos você vai pecar alguma vez? Levanta sua mão. Você acha que nos próximos 10 anos, se você estiver vivo e se Jesus não voltar, você acha que vai pecar?
Eu acho que alguns estão na crise só uma vez. Eu me lembro uma vez eu dei risada que um irmão no seminário falou assim, olha, eu descobri que a gente pode passar um dia inteiro sem pecar. Eu olhei para ele e falei, um dia? A gente tem que viver a vida sem pecar, irmão, mas se você crê que pode passar o dia inteiro, já está bom. Porque creia sobre o dia seguinte, e assim por... Irmãos, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, Jesus já sabe do nosso futuro. Deus é onisciente, amém? Então ele já sabe. Ele já sabe dos pecados que nós cometeremos. Não devemos pecar, diz a Bíblia, não pequeis, amém? Mas ele já sabe dos erros que nós vamos cometer, já sabe. Agora a pergunta é, como Jesus, sabendo dos erros que nós vamos cometer, e Ele sabe, porque Ele é o Senhor da história, nos ama hoje? Como é que Ele nos ama? Como é que Ele amou a Pedro? Ele sabia que Pedro ia trair, mas Ele está olhando para Pedro e diz, Pedro, tu vai me negar, cara, 3 vezes, o galo vai cantar, você está dizendo que vai dar a sua vida por mim, você vai me negar na verdade. Como? Ele continua amando Pedro. A resposta é a seguinte, porque Deus tem um destino para nós, e o nosso destino é estar na presença dEle. Ele nos destinou para Ele, amém? Esse é o nosso destino. E Ele sabe que se nós permanecermos, tão somente permanecermos, nós vamos vencer as nossas fraquezas. Então qual é o segredo? Permanecer. Fala para o seu vizinho, se você permanecer, você vai vencer as suas fraquezas. Permaneça em Jesus. Amém? O tempo todo. O tempo todo. Capítulo 15, verso 4 diz assim de João, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer, assim nem vós podeis o dar, se não permanecerdes em mim. O segredo é o quê? Permanecer. Porque no capítulo 15 ele diz assim, se não der fruto, corta e lança fora. Mas espera aí, o que é que eu preciso então fazer para dar fruto? Permaneça. Quem permanece dá fruto. Amém? Fala para o seu vizinho, quem permanece dá fruto. E o que é que o diabo faz? Quando nós erramos, o diabo vem e fala, cara, sai fora, não permaneça. Desista disso. O diabo diz, desista do caminho. Desista da presença de Deus. Desista de buscar a Deus. Desista de orar. Desista de caminhar junto com os irmãos. Desista. Desista. Você não percebeu ainda? Você não vai vencer isso. Você não faz parte disso. Desista. Pare por aqui. Isso não tem nada a ver com você. Ou então ele diz assim, Deus está tão bravo com você, Deus está revoltado com você, Deus virou as costas para você, Deus não vai olhar para você. E é mentira. Jesus estava dizendo para Pedro, Pedro, você vai me negar. Você vai me negar 3 vezes. Mas eu não quero te dar só apenas a notícia ruim, quero te dar a notícia boa, Pedro. Aonde eu estiver, você estará também. A notícia boa, Pedro, é você vai estar comigo na presença de Deus. Fala para o seu vizinho, a notícia boa é essa. Você vai estar na presença de Deus se você permanecer em Jesus. Amém? Então permaneça que você vai conhecer o caminho e alcançar seu propósito na presença de Deus. Amém, amados? Deixa eu falar sobre a pergunta de Tomé. Jesus disse assim, olha, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei
e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Então Jesus está dizendo, eu vou para a presença do Pai, e vocês conhecem o caminho. Tomé falou, opa, Senhor, como podemos saber o caminho? Essa foi a pergunta de Tomé. Como é que a gente pode saber o caminho? Tomé falou, eu preciso aproveitar. Ele está dizendo que vai embora, que vai para o Pai, e ele está dizendo que a gente conhece o caminho. Tomé está ali meio que desesperado, ele está dizendo, eu não conheço o caminho. Fala aí qual é o caminho, como é o caminho. Me explica, Senhor, o caminho antes que você vá. Então, queridos, a pergunta de Tomé representa aqueles, principalmente aqueles que já experimentaram a presença de Deus, o caminho, mas agora não conseguem mais achar este caminho. Não sentem mais a presença de Deus. Gente seca, endurecida, cética, insensível, não conhece mais, perdeu o rumo da presença de Deus, perdeu o rumo do caminho para a presença do Pai. Então essa indagação de Tomé está na cabeça de muita gente hoje em dia. Como é que eu chego à presença de Deus? E alguns ficam pensando, puxa, no passado, olha, eu experimentei Deus, sabe? Eu experimentei, mas agora eu não sei mais, não sei se eu tenho que fazer alguma coisa, como eu chego à presença, eu não sinto a presença de Deus. Tem gente que entra no culto e sai do culto frustrado. Apesar de tudo, eu não senti a presença de Deus. Pode vir Deus, Jesus, o Espírito Santo, os anjos e tudo mais, coisas tremendas acontecerem, mas a pessoa não sente, a pessoa não encontra, ela não sabe mais o caminho. E o sentimento é esse, eu não consigo mais me conectar com Deus, não sei o que está acontecendo. Tem muita gente dizendo hoje em dia, o que está acontecendo comigo? Eu não consigo me conectar com Deus. Parece que tem uma dificuldade, parece que tem um bloqueio, sei lá. Tomé se sentia assim. Por isso ele pergunta, como é que é o caminho, Senhor? Não vai embora antes de explicar o caminho, por favor. E Jesus está dizendo, olha, vocês conhecem o caminho, né? Está tudo certo. Não, Senhor, eu não conheço. Me explica o caminho. Será que alguém não chegou aqui nessa noite pensando dessa mesma forma? Eu preciso encontrar o caminho para a presença de Deus. Para entender a resposta de Jesus para Tomé e para nós, a gente precisa olhar um pouquinho para a vida de Tomé. Tomé, esse cara que tem essa tendência para a incredulidade. Quando Jesus, por exemplo, no capítulo 11, estava falando que Jesus iria lá ressuscitar a Lázaro, e os discípulos estavam com medo, porque se Jesus voltasse para a Judéia, os discípulos estavam com medo de morrerem lá na Judéia, porque eles tinham sido ameaçados lá, e eles disseram para Jesus, não volta não. Jesus falou, o nosso amigo Lázaro está dormindo. Depois ele falou claramente, nosso amigo Lázaro morreu, e eu estou muito alegre que vocês participem disso, porque vocês vão ver a glória de Deus. Jesus estava dando todos os sinais de que ele irá ressuscitá-lo. Sabe o que Tomé disse? Para aqueles que caminhavam com ele, Tomé falou, nós vamos lá morrer com ele. Tomé não acredita. Tomé é aquele cara que depois da ressurreição de Jesus, Jesus ressuscita, aparece para os discípulos. E Tomé não está lá, né? Tomé estava sempre avoado. Mas Jesus, ressurreto, aparece para os discípulos dizem, olha, Jesus apareceu. Tomé fala, eu não creio, eu não acredito. Se eu não colocar o meu dedo no furo da mão dele, eu não vou acreditar. Se eu não botar o meu dedo do lado dele, eu não acredito. Não vem com essa conversa para mim, eu não acredito. E Jesus então aparece e fala, põe a mão aqui, Tomé. Agora você crê? Tomé
É incrédulo. E Jesus então diz, vocês sabem o caminho. E Tomé diz, eu não sei. Jesus está dizendo aqui, você sabe o caminho. E o caminho é Jesus. E sabe o que a gente precisa para encontrar o caminho para a presença de Deus? Crer. Sabe qual é a nossa dificuldade que nos atrapalha? Incredulidade. A incredulidade. Alguns pensam assim, puxa, no passado eu experimentei a presença de Deus, mas agora eu não sei o que está acontecendo. Jesus fala, eu sei. Incredulidade. Precisa crer. Precisa crer. Porque agora é o mesmo Jesus. O mesmo Jesus está presente, com o mesmo poder, com a mesma graça, com a mesma misericórdia. Ele está presente aqui, amém? Quantos creem? O mesmo Jesus. Por isso Jesus dizia para Tomé, Tomé, eu sou o caminho, eu estou na tua frente, estou falando com você, você precisa crer. Tem muita gente hoje que fica dizendo, Senhor, me mostra o caminho para a tua presença, Senhor, me mostra, porque eu não estou sentindo nada, eu não estou vendo nada, talvez o Senhor não esteja aqui. Ele está. Ele está aqui. Ele é o caminho. Nós conhecemos o caminho. É preciso crer. Nesse momento, exatamente nesse momento agora, nós estamos na presença de Deus. Amém? Ele disse, onde estivessem reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio deles. Nós estamos na presença de Deus. O que a gente precisa fazer? Ativar a nossa fé. Creia. Fala para o seu vizinho, você tem fé, creia. Fala, ative a sua fé, meu irmão. Jesus estava dizendo para Tomé, você diz que não sabe o caminho, eu estou aqui na sua frente, eu sou o caminho. Então esse sentimento de que eu não encontro o caminho, eu não acho mais a presença de Deus, e eu não sinto mais nada, parece que eu estou seco, parece que eu estou endurecido, sei lá, o que é que está acontecendo? Fé, é preciso fé. Ative a sua fé. Creia. Creia, decida crer. Porque, irmãos, todos nós podemos passar, se a gente não vigiar, nós podemos passar por um processo que aqueles discípulos no caminho de Emaús passaram. Aqueles discípulos que estavam com Jesus no caminho de Emaús e não reconheceram Jesus, eles já tinham estado com Jesus antes. Eles conheciam a voz de Jesus, eles conheciam a presença de Jesus. No entanto, ali no caminho de Emaús, a Bíblia fala que os olhos deles estavam fechados para a presença do Senhor. Mas Jesus se coloca ao lado deles e Jesus vai conversando com eles. Eles não reconhecem Jesus. E Jesus vai conversando com eles. E eles não reconhecem, no entanto, o coração, alguma coisa dentro deles, eles vão sentindo. Mas eles não reconhecem, os olhos deles estavam fechados. Quando eles pararam, Jesus fez menção de ir mais à frente, disseram, fica conosco, Jesus fica. E na hora do partir do pão, os olhos deles são abertos. Aleluia. E eles reconheceram o Senhor, aí eles voltam correndo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Muita gente que já experimentou o Senhor está dizendo, eu não sei, eu não sinto, eu não reconheço, eu não sei mais. Não sei o que está acontecendo comigo, estou me sentindo vazio, estou me sentindo seco, estou me sentindo assim, estou me sentindo assado. Eu não sinto mais a presença. E eu estou aqui em nome de Jesus para dizer para você, você está na presença de Jesus,
Ele é o caminho. Ative a sua fé. Ative a sua fé. Não deixe a sua mente te enganar. Não deixe a sua carne te enganar. Não deixe o diabo te enganar. Ative a sua fé em Jesus. Amém? Creia e você vai chegar à presença de Deus, porque o caminho está aqui. Amém? Fala para o seu vizinho aí, se creres, verás a glória de Deus. Fala para o irmão do outro lado, se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. Terceira pergunta. Já chego no final. A pergunta de Filipe. Pergunta de Filipe é: mostra-nos o Pai e isto nos basta. Senhor, mostra-nos. Não é? Jesus disse assim: se vocês conhecessem a mim, conheceriam o meu Pai, e desde agora já o conheceis e o tendes visto. Filipe, aí acendeu Filipe, né? Filipe falou: opa, nós vimos o Pai, como assim? Se eles viram, eu não vi. Né? Filipe está lá pensando, alguém aí viu o Pai? Deus o Pai? Nós conhecemos o Deus Filho que está aqui, Jesus, né? Mas o Pai, ele está dizendo que a gente viu o Pai, eu não vi, será que eu perdi esse momento? Filipe ali acendeu, vocês viram o Pai? Não, eu não vi, Senhor. Mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Jesus responde: Filipe, como assim? Eu estou há tanto tempo convosco e você não conhece, Filipe. E Filipe está tentando entender no natural o que Jesus estava dizendo no espiritual. Quem vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai, o Pai está em mim? As palavras que eu digo, não digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as suas obras. Crede que eu estou no Pai e o Pai em mim? Crede ao menos por causa das mesmas obras. E Jesus ainda disse mais, em verdade eu digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e ainda maiores do que esta. Então, o que remete à pergunta de Filipe? Mostra-nos o Pai e isto nos basta. Pergunta de Filipe representa aqueles que buscam uma experiência nova com Deus, mas não conseguem. Não alcançam por um motivo. Eles já se esqueceram das obras que Deus fez na vida deles. Esqueceram. Há muita gente nessa geração dizendo assim: Deus, me mostra a tua face, Senhor. Deus, abra os meus olhos para que eu veja. Tem muita gente pensando assim: olha, se eu tiver uma experiência, mas uma experiência profunda com Deus, dessa de Deus aparecer ali na minha frente, falar comigo, se eu tiver uma experiência dessa, eu tenho certeza que a minha vida muda. Aí muda mesmo. Aí, se eu tiver uma experiência assim, aí eu vou servir a Deus, aí eu vou ser uma pessoa espiritual, aí eu vou ter certeza, aí a minha fé vai mudar, aí a minha vida vai mudar, mas eu não sei, eu não consigo. Eu já pedi tantas vezes. Mostra-me o Pai, abre os meus olhos. E Jesus está aqui dando na resposta dele a chave. Por que isso não acontece? Simples. Quem se esquece das obras de Deus, perde a capacidade de ver a Deus. Vamos repetir isso. Diga para você mesmo: quem se esquece das obras de Deus, perde a capacidade de ver a Deus. Porque Jesus disse para Filipe o seguinte: Filipe, você não percebe, você não vê? Tudo que eu tenho falado, eu falo pelo Pai. Tudo que eu tenho feito pelo Pai. Então, crede ao menos por causa das obras. Jesus está dizendo para Filipe: você deveria ver as obras, reconhecer as obras, entender que estas são obras de Deus. O Pai está em mim, Jesus estava dizendo, e eu faço as obras do Pai. Em outras palavras, Deus deve ser reconhecido no seu agir. Agir.
Fala aí para o seu vizinho assim, quer ter os olhos abertos para ver a Deus? Olhos espirituais abertos para ver a Deus? Amém? Fala assim para ele, lembre-se do que ele fez. Creia no que ele fez. Reconheça o que ele fez. Conte aos outros o que ele fez. E seus olhos serão abertos. Amém? Nós precisamos reconhecer as obras de Deus em nossa vida. Quem não reconhece as obras de Deus em sua própria vida, perde a capacidade de ver a Deus. Então, se nós queremos compreender esse caminho para a presença de Deus, e se nós queremos olhos abertos para ver a Deus, nós temos que olhar para a nossa vida, para a trajetória da nossa vida. Pensa sobre isso. Quem te ajudou a chegar até aqui? Quem te ajudou? Quem te guardou no caminho até aqui? Quem te curou? Quem te libertou? Quem te salvou? Quem te supriu? Quem te livrou? Quem te sustentou e sustenta a sua vida até hoje? Quem? Foram pessoas, algumas pessoas me ajudaram e foi acontecendo e tal. Será que tem gente pensando, não foi eu mesmo, porque eu sou eu fiz as escolhas certas, eu tomei as decisões certas, eu achei o rumo certo, e eu fui fazendo isso, e fui fazendo aquilo, deu certo de maneira que o meu próprio braço é que me trouxe aqui até hoje, porque eu sou o cara. Será que tem gente pensando assim, foi a sorte, dei uma sorte na vida, até aqui, estou dando sorte, estou vivo, estou bem, legal, estou dando sorte. Será que foi o acaso? Foi o acaso, por acaso. Cheguei até aqui. Tem até uma música que diz, o acaso vai me proteger, Enquanto eu andar distraído. Eu estava distraído na vida. E o acaso foi me protegendo. Caíram milhares de um lado, milhares do outro lado. O acaso me protegeu. Glória ao acaso. Vai pensando assim, você vai para o inferno com acaso. Por acaso. Foi o acaso, irmão, que me trouxe até aqui, coisa linda. Foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. E se foi Deus, será que a gente ainda lembra? Ou nós nos esquecemos das obras que Deus fez em nossa vida? Será que a gente já esqueceu? Ou será que nós nos lembramos? Quando você era criança, Deus estava lá. Na sua adolescência, Deus estava lá. Na sua juventude, Deus estava lá. Muitos são jovens, Deus esteve presente o tempo todo. Interessante que quando nós ministramos para as pessoas que estão oprimidas, que estão enganadas, ludibriadas pelo diabo, pessoas que ficaram presas a traumas, a problemas que aconteceram na vida delas, uma das coisas mais importantes para a libertação dessas pessoas é entender que mesmo passando pelo que elas passaram, Deus estava lá. Porque o diabo vem e diz, Deus não estava lá. O diabo vem e diz, Deus te abandonou, Deus te esqueceu, Deus não te ama. E quando uma pessoa pensa assim, ou quando uma pessoa se esquece das obras de Deus, ela perde a capacidade de ver a Deus. Ela pode ficar pensando e orando e pedindo, Senhor, eu quero te ver, eu quero te ver. E Jesus vem e diz a mesma coisa, mas você reconhece
as obras, pelo menos as obras que eu tenho feito na sua vida. Como Provérbios diz, confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Fala para o seu vizinho aí, quer ter os olhos abertos para ver a Deus? Lembre-se do que Ele fez, creia no que Ele fez, reconheça o que Ele fez, conte aos outros o que Ele fez, que Ele tem feito em sua vida. Amém? Precisamos nos lembrar, irmãos, sempre. Como é importante a gente fazer esse exercício de olhar para a trajetória da nossa vida e reconhecer Deus. Deus, Deus, Deus. Deus livrando, Deus amando, Deus guardando, Deus abrindo uma porta, Deus sustentando, Deus falando ao nosso coração. Deus, Deus, foi Deus. A pergunta de Judas. A pergunta de Judas também é muito interessante. Jesus disse assim, o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. Jesus estava dizendo para os discípulos, o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. Aí Judas, opa, peraí, nós veremos? O mundo não vai te ver mais, Jesus, mas nós veremos? Ah, nós vamos ver? O mundo vai ficar na escuridão, nós vamos ver. O mundo não vai entender, nós vamos entender. Por quê? Judas quis saber por quê. Porque nós vamos te ver, Jesus, e o mundo não vai te ver. Por que isso? Com a garantia de que nós vamos te ver mesmo. Nós vamos ver, tudo bem, eu entendi. O mundo não vai te ver, Jesus, e nós te veremos. Mas como é que nós vamos te ver? Por que nós vamos te ver? Como é que é isso? Me explica isso. Essa foi a pergunta de Judas, porque, verso 22, capítulo 14, disse-lhe Judas, Senhor, de onde vem que has de manifestar a nós e não ao mundo? Como é que é isso, Senhor? Por quê? E a pergunta de Judas aponta para aqueles que querem entender por que Deus se revela a uns e não se revela a outros. Pergunta aí para o seu vizinho, por que Deus se revela a uns e não se revela a outros? É claro que nós talvez tenhamos as respostas, porque alguns são especiais. Porque alguns são mais amados por Deus. Porque alguns são mais bonitos. Porque alguns são escolhidos. Ah, porque ele quis assim. Não. Não. A resposta de Jesus é chave para isso. Porque veja, nós não podemos conhecer o Senhor se Ele não se revelar a nós. E Ele disse que ia se revelar para uns e para outros não. Vocês me verão, o mundo não me verá. Alguns vão conhecer o Senhor e outros permanecerão na escuridão. E Judas queria saber por quê. E muita gente está pensando assim hoje em dia também. Senhor, revela-te a mim. Senhor, manifesta-te a mim. Eu me lembro, dias atrás, eu estava lá com alguns irmãos orando no monte, ali no Monte do Cocaia, né? Todo mundo acho que conhece esse monte de oração, já por muitas décadas é um lugar de oração aqui na cidade. E principalmente no monte a gente ouve muito esse tipo de oração. Senhor, quero te conhecer. Senhor, revela-te a mim. Senhor, manifesta-te a mim. Senhor, abre os meus olhos para que eu te veja. Quero conhecer, Senhor, a tua vontade. E sabe qual foi a resposta de Jesus para Judas? Quer saber a razão, Judas? Porque alguns vão me ver e outros não. Alguns vão me ver porque guardam a minha
palavra. Guardam a minha palavra. E por isso Jesus disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Ele disse aqui, eu vou me revelar e vou me manifestar a quem guarda a minha palavra. Ele disse, a palavra não é minha, é do meu Pai. Então a chave para que Jesus se manifeste a nós, se revele a nós, é guardar a sua palavra. Sabe, irmãos, a pessoa pode dizer que é crente, pode frequentar a igreja, mas se não guarda a palavra, ela vai permanecer em escuridão. Não é sobre gostar de ler a Bíblia. Tem gente que até gosta de ler a Bíblia, ler livros, né? É ótimo ler. Não é nem sobre estudar. É importante estudar. É importante conhecer. Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras, e nem o poder de Deus. Então é importante conhecer. Mas é sobre guardar, é sobre obedecer. É sobre tomar uma decisão, olha, é isso que a Bíblia diz, assim será em minha vida. Então, não vale o que eu penso, vale o que a palavra diz. Isso é guardar a palavra. Não vale o que eu sinto, o que eu acho. Vale guardar a palavra, obedecer a palavra. Não vale o que as circunstâncias dizem, vale guardar a palavra. Nossa vida precisa ser conduzida pela palavra de Deus. Isso é coisa séria. Essa é a revelação de Deus para nós. É a santa palavra de Deus. Não é um livro qualquer, não são palavras. É a revelação de Deus para a nossa vida. É escritura inspirada pelo Espírito Santo. É mandamento de Deus para nós. Então tem muita gente que fala, Jesus, se revela a mim, se manifesta a mim, eu quero te conhecer, mas não guarda a palavra. Quantas vezes eu já aconselhei pessoas que ao contar os seus problemas, ao contar as suas dificuldades, a pessoa fala, não, porque, e principalmente problemas de relacionamento, né, casais, e a gente diz assim, sabe, irmão, irmã, a palavra de Deus diz isso. Não, mas é que eu acho, é que isso, que aquilo. A palavra de Deus diz isso. Não, mas eu penso assim. E a gente diz, a palavra de Deus diz isso. Muita gente tem de igreja, não quer guardar a palavra. Obedecer a palavra. A palavra precisa ser regra de fé e de prática para a nossa vida. Não importa o que eu acho, importa o que a palavra diz. Não importa o que eu sinto, importa o que a palavra diz. Não importa o que eu concluo, não importa se eu tenho prejuízo, importa guardar a palavra, importa obedecer a palavra. Não importa os meus sentimentos, importa obedecer a palavra. Não importam os meus planos, importa obedecer a palavra. Quem não guarda a palavra fica na escuridão do mundo, mas quem guarda a palavra tem revelação de Deus. Porque ele disse, eu virei e me manifestarei a Ele. Isso aqui é tremendo. Quando o Senhor encontra no coração de alguém um firme desejo, uma decisão de obedecer a sua palavra, Jesus está prometendo, Ele garante, eu me revelo a essa pessoa. Amém? Fala para o seu vizinho, ele deseja se revelar a você. Fala, Jesus virá a você. Ele disse que faria. Fala, não é apenas letra, não é apenas teoria, é palavra viva, porque você decide obedecer, guardar a palavra, Jesus se revela a você. E ele disse aqui que o Espírito Santo vai lembrar o que ele falou, né? Ele disse, tenho-vos dito isso ainda estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de
tudo quanto tenho dito. O Espírito de Deus vivifica a palavra de Deus. Jesus se revela a nós, vai ser vivo. Vai ser revelação, vai ser experiência com Jesus. Ele se revela a quem decide guardar a palavra de Deus. Mas tem um monte de gente achando assim, não, Senhor, eu quero te ver, revela-te a mim. Mas e guardar a palavra? Guardar a palavra não, porque, sabe, aí choca com algumas coisas, choca com a minha vontade, choca com os meus planos. Não importam os meus planos, não importa a minha vontade, não importa o que eu sinto, importa o que a Bíblia diz. Quando você ama a palavra, quando você vai para a palavra, quando você entende o que Deus diz, decida obedecer. A palavra tem que ser o fundamento da nossa vida, amém, amados? E Jesus virá. E Jesus virá. Ele falou, o mundo não vai me conhecer, mas vocês que guardam a minha palavra, me conhecerão. O mundo não vai me ver, não vai me entender, mas vocês que guardam, que obedecem a minha palavra, me verão. Eu não vou me manifestar para o mundo, mas vou me manifestar para vocês que guardam a minha palavra. O segredo é guardar a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus. Estabeleça a sua vida na palavra de Deus. Tenho certeza que Jesus, porque é promessa dele, ele vai se revelar a você. Amém, queridos? Vamos ficar em pé, vamos orar por isso, em nome de Jesus. Veja, amados, todas as perguntas dos discípulos têm a ver com a presença de Deus, com o caminho para a presença de Deus. A pergunta de Pedro, a pergunta de Tomé, a pergunta de Filipe, a pergunta de Judas, talvez as nossas perguntas hoje, os nossos questionamentos hoje sejam: Senhor, eu quero a tua presença. Eu quero encontrar o caminho para a tua presença. Quantos querem encontrar a presença do Senhor? Aleluia. O caminho para a presença do Senhor está aqui. É Jesus. É Jesus. Então hoje é uma noite da gente alinhar a nossa vida, ou alinhar o nosso caminho com a presença de Deus. Vamos alinhar com o caminho da presença de Deus. Vamos pedir para o Espírito Santo nos tocar. E vamos responder a Deus essa palavra, amém? Em nome de Jesus. Feche os teus olhos no seu lugar. Oh, Senhor Jesus. Tu és o caminho, a verdade e a vida. E o caminho para a presença do Pai está aberto. Está aberto. O Senhor já abriu o caminho. Aleluia. Já abriu o caminho para nós. Senhor, livra-nos de andar em presunção. Nós não queremos ter uma espiritualidade falsa, carnal, natural, terrena. E nós não sentimos que estamos prontos em nós mesmos, em nada. Não temos nada em nós mesmos. Nada podemos em nós mesmos. Como um dia Pedro achou que estava tão pronto. Ele disse: eu vou e vou te seguir agora, porque eu amo, porque eu dou a minha vida. E Pedro não conhecia o seu próprio coração, nem as suas limitações, mas o Senhor o amou. Então nós queremos, ó Deus, que caia por terra, se porventura há em nós qualquer tipo de atitude assim, atitude que se compara com os outros, que lá no fundo faz com que nós sintamos que somos melhores, que somos mais espirituais, coisas que levam à crítica, coisas que levam à comparação.
coisas que levam à divisão, coisas que levam ao afastamento. Não, ao contrário. Nós nos declaramos aqui dependentes uns dos outros. Dependemos da graça que vem do Senhor, dependemos da graça que chega à nossa vida através dos nossos irmãos. De todos eles. De todos eles. E o que nós queremos, Senhor, é nos render à Tua presença. Pai, talvez haja aqui em nosso meio pessoas sob acusação do diabo, porque falharam. E o inimigo tem dito: você não vai chegar, você não vai conseguir, você é uma farsa, você tem falhado, você tem negado, você tem errado. Mas como Pedro, nosso destino é a Tua presença. E que nessa noite o Teu Espírito possa falar diretamente ao coração, dizendo: onde eu estou, você estará. Então somente precisamos permanecer. Permanecer. Nessa noite, Senhor, nós queremos ativar a nossa fé. Porque o Senhor está aqui. Tomé perguntou sobre o caminho. E tantas vezes a gente fica tentando achar o caminho da Tua presença. E o Senhor está aqui à nossa frente. Jesus está na sua frente, meu irmão, minha irmã. Ele está dizendo: ei, eu sou o caminho. Ative a sua fé, creia em mim, eu estou aqui. Estou aqui, o caminho está aqui, a verdade está aqui, a vida está aqui, é Jesus. Jesus está aqui. O caminho da presença de Deus. Nessa presença onde nós somos transformados. Nessa presença onde nós somos fortalecidos. Nessa presença onde nós somos cheios de esperança. Nessa presença onde nós nos enchemos de vida. Nessa presença onde nós experimentamos delícias, porque o salmista diz que em Tua presença há delícias perpetuamente. Tua presença, Senhor, que nos cura, que nos lava, que nos renova, que nos enche de alegria. Tua presença, o caminho está aqui. E nós cremos, Senhor. Pai, eu oro para que a fé seja ativada nessa noite. E saiamos todos daqui com uma convicção muito grande. Convicção de que estamos na presença do Senhor. Aleluia. O Senhor é o mesmo. É o mesmo ontem. É o mesmo hoje. E será para sempre. Senhor, como Filipe disse: mostra-nos o Pai, isso nos basta. E o Senhor disse: lembra das obras, creia pelo menos por causa das obras, e os teus olhos vão se abrir. Senhor, nessa noite nós queremos nos lembrar, queremos dar ordem à nossa alma, para que se lembre das obras do Senhor. Sempre foi o Senhor, sempre foi a Tua mão, sempre foi a Tua palavra. O Senhor, por tantas e tantas e tantas vezes em nossa vida, liberou a Sua palavra sobre nós. O Senhor estava presente, o Senhor abriu portas, o Senhor nos guardou, o Senhor nos livrou, o Senhor nos sustentou. Não foi obra de homens somente, mas o Senhor estava por trás de tudo. Não foram circunstâncias, não foi sorte, não foi nada, foi o Senhor, foi a Tua mão. O Senhor é que tem nos conduzido. Como o nosso bom pastor, o Senhor tem conduzido a nossa vida, e como nós somos gratos a Deus, porque
Até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido, tem nos sustentado, tem estendido a sua mão, tem tido misericórdia da nossa vida, tem sido bondoso, tem sido longânimo. O Senhor tem nos ajudado, bendito seja o teu santo nome. Não queremos nos esquecer, especialmente naqueles momentos difíceis, de problemas, de lutas, de dificuldade, de enfrentarmos vales, de enfrentarmos tribulações, pressões, perseguições, seja o que for. O Senhor estava lá, o Senhor nos ajudou, reconhecemos o Senhor, lembramos o que o Senhor fez, cremos no que o Senhor fez, e nós queremos contar aos outros o que o Senhor tem feito. Não queremos nos esquecer. Senhor, Israel sempre esquecia. O Senhor visitava uma geração e o Senhor livrava-os das mãos dos inimigos. O Senhor dava vitória. O Senhor abençoava o campo, trazendo provisão. O Senhor conduzia o seu povo, e eles tinham paz por causa do Senhor, por causa do seu livramento. Mas quando chegava a paz, a geração seguinte esquecia do Senhor, a geração seguinte esquecia dos seus feitos, eles esqueciam de contar, eles não se lembravam. Porque faziam assim, porque se esqueciam, voltavam a ficar cativos. Ó Espírito Santo, dá-nos lembrança hoje. Não queremos nos esquecer de todas as coisas que o Senhor tem feito. Queremos carregar em nossa memória, em nosso coração. Queremos te bendizer por tuas obras, por teus feitos em nossa vida, Senhor. Queremos olhar para a trajetória da nossa vida desde o nosso nascimento e até antes do nosso nascimento e lembrar que foi o Senhor que nos fez nascer, foi o Senhor que já nos abençoou antes, foi o Senhor que contou os nossos dias, foi o Senhor que projetou planos de paz e não de mal para as nossas vidas. Foi o Senhor que nos abençoou, foi o Senhor que nos livrou, o Senhor esteve conosco, foi o Senhor que nos consolou quando nós precisamos ser consolados, foi o Senhor que nos supriu quando não tínhamos nada, foi o Senhor que nos ajudou quando não tínhamos ajuda nenhuma, e também foi o Senhor que esteve conosco nos bons momentos, nos momentos de alegria, nos momentos de paz. Foi o Senhor que estava lá, em todo o tempo, porque Tu és um Deus de amor, Tu és um Deus de graça, Tu és um Deus presente, Tu és um Deus de misericórdia, e é o Senhor que está presente todo o tempo. Foi o Senhor que se revelou a nós, de maneira que recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Foi o Senhor, e o Senhor tem feito tantas coisas, e o Senhor tem feito tantas obras, e nós reconhecemos, Senhor. Não queremos nos esquecer, não queremos ficar cegos. Foi o Senhor, é o Senhor, em todo o tempo. Nós queremos Te reconhecer em todos os nossos caminhos, Senhor. Fala ao nosso coração, Senhor. Foi o Senhor. E Senhor, também nós queremos amar a Sua palavra, para não ficarmos na escuridão do mundo. O mundo anda nas trevas, o ímpio tropeça e cai, e nem sabe em que tropeçou. O caminho do ímpio é escuro, ele anda na escuridão. Mas o caminho do justo, que obedece a Tua palavra, que guarda a Tua palavra,
como a luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito. O Senhor disse que nós não ficaríamos na escuridão, que se revelaria a nós, se guardássemos a Tua palavra. Senhor, não queremos ter um compromisso superficial com a Tua palavra. Queremos a nossa vida firmada na Tua palavra. O Senhor é a nossa rocha. O Senhor é o nosso alicerce. O Senhor é o nosso fundamento, Senhor. Não queremos, ó Deus, andar, planejar, decidir, fazer obras fora da Tua palavra. Queremos guardar a Sua palavra em nossa vida, em nosso coração, para não pecar contra Ti. Obrigado por Tua palavra. Obrigado pela palavra viva que é Jesus. Obrigado pelo Espírito Santo que nos ensina todas as coisas, que nos lembra de todas as coisas, que vivifica a palavra do Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Senhor, nesta noite eu oro para que, de alguma forma, tudo que é obstáculo, tudo que é impedimento, tudo que estava bloqueando o caminho para a Tua presença, caia por terra. Caia por terra. E em Tua presença celebraremos, ó Deus. Em Tua presença, neste caminho que é Jesus, caminho para a presença do Pai, celebraremos, ó Deus. Ó Espírito, ministra a nós.